Tudo bem, pessoal? Olha, eu estou muito feliz de estar com uma convidada aqui hoje, que eu já considero uma pessoa muito especial dentro da nossa rotina da clínica, que é a Andréia. Obrigado pelo convite, tá, Andréia? Obrigada, eu. E essa entrevista com a Andréia, no formato de podcast, vai ser a primeira de uma série de podcasts que nós vamos gravar aqui no Instituto Gemini para poder trazer informação para as pacientes que querem fazer cirurgia plástica, que têm dúvidas com cirurgia plástica, né, que é uma coisa tão comum, as mulheres são super ansiosas com esse tema, mas o tema hoje ele tem um apelo muito especial, que é o lipedema. Até uns 3 ou 4 anos atrás, nem doença era. Nem CID tinha para poder falar, isso é uma doença. Tinha gente que já tratava há muito tempo atrás. Mas é extremamente recente o diagnóstico de lipedema. Mas você convive com isso há muito tempo, né, Andréia? Há muito tempo. Antes Você... da pandemia, quando eu conheci o Matheus, eu sentia um peso nas pernas que eu não sabia o que era. E eu tinha uma conhecida que me indicou a doutora Cleusa Balzac. E aí eu fui até ela em Maringá. E ela era de vascular, né, pra quem não sabe. E aí ela fez toda uma avaliação e ela já tinha esse conhecimento. Só que ela não usou a palavra lipedema, ou se ela usou, eu não me atentei na época. Se ela tivesse usado, você não teria passado despercebido, né? Porque é uma coisa que ninguém sabia. Exato. Eu vou dizer que até mesmo hoje, dentre a comunidade médica, a maior parte dos médicos não sabe o que é isso. E alguns sabem, mas também não aceita que é uma doença, né? Tem gente que ainda não aceita. Tem muito preconceito. Acha que o estilo de vida da paciente contribui à causa, mas não é. E você é prova disso. Vamos falar um pouquinho sobre você. Você tem quantos anos, Andréia? Agora eu tô com 32. 32. Você diagnosticou, então, no começo da pandemia, fazem 5 anos, mais ou menos? Isso. Que daí eu fui em outro vascular. Ela só tinha falado assim, melhora os hábitos de vida, alimentação, porque a gente hoje já sabe que a alimentação vai influenciar nisso, né? Com certeza. E aí, outro vascular me falou lipedema. Aí usou o termo, aí você se lembra. Isso. Aí eu comecei a ir atrás. A primeira indicação que eu tive foi a Ananca, que foi a fisioterapeuta que trabalha com isso. Isso. Então a gente começou a fazer o que era possível fazer naquele momento, mas ainda treinava muito pesado. É um treino que não é para lipedema, né? Exatamente. Olha como é que é uma doença sorrateira, né? Porque assim, você tem que melhorar o contorno corporal, diminuir o acúmulo de gordura nas pernas. Mas se você treina em excesso, se você causa muita inflamação muscular, você ativa a doença. Isso. Então ela é sorrateira, ela tem que tomar cuidado com ela. O treino do lipedema não é um treino para inflamar a musculatura, você está correta. E aí, por exemplo, eu corria 30 minutos. Isso inflamava muito as minhas pernas, porque a corrida é de alto impacto. Então, quanto mais impacto tem, pior é para o lipedema. E você fazia essas coisas erradas porque você faltava uma orientação para você. Para mim e para todo mundo eu sentia. Porque também os profissionais naquele momento não estavam preparados para um treino de lipedema. Ninguém se falava de lipedema. Os preparadores físicos, você Isso. diz. Nem os médicos, nem os preparadores físicos. Concordo com você. A gente via essa gordura, né? Porque minha avó, por exemplo, tem lipedema. A gente tem um caráter hereditário importante aí, de É descendência. antiga, né? A gente vê, mas a gente não tinha um diagnóstico para isso, um tratamento para isso, uma forma de manusear isso que melhorasse e não causasse impacto. Pelo contrário, eu, por exemplo, meu histórico você conhece, né? Para quem não sabe, é a obesidade. Isso, fala um pouquinho, porque isso é importante. O seu histórico é emblemático, porque quando a gente estuda o seu caso, a gente vê o quanto que isso não depende da paciente. Porque você perdeu muito peso. Conta essa história pra gente. Eu comecei a emagrecer em 2013, eu cheguei a pesar 100 quilos. E aí, devagarzinho, assim, bem a longo prazo. E lá para 2016 eu já tinha atingido os 60, que era o peso Já perdeu 40 quilos já. que eu gostaria de ter. Tudo com dieta e atividade física. Isso, dieta e atividade física. Eu já tinha perdido meus pais, então eu era bem traumatizada com medicamento, com cirurgia, tinha medo. Claro. Então eu sempre evitei. Eu emagreci por medo também, porque eu fiquei traumatizada. E tive acompanhamento psicológico para isso também, eu acho que é importante. E aí eu fui me conhecendo, mas nesse período as minhas pernas não melhoravam. Quer dizer, você perdeu aí mais de 40 quilos, mas as suas pernas continuavam te incomodando. Isso. Vamos falar um pouco dos sintomas que você sentia, por favor. Tem um sentimento de dor de peso. Peso. Então, por Isso exemplo, vai piorando durante o dia. Mas se bem que de manhã era pior. No seu caso, de manhã era pior. Quando eu acordava era o pior momento. Porque daí eu tinha que colocar as pernas no chão e eu lembro que eu levantava assim, nossa, tem que ficar em pé. E aí quando eu pisava, como eu tinha a obesidade, então eu tinha o excesso de pele, Certo. que conta, Certo. mas o lipedema. Então a pele parece que puxava junto com o lipedema e meio que dava uns
beliscões, assim, sabe? Dores, sentia dores. Nervo, tipo como se fosse nervo, assim. Sim, sim. E esse peso, de manhã, ele era maior. Acho que porque o corpo tava quente. Tá bom. Né? E aí, conforme ia andando, esquentava. Por exemplo, se eu fosse numa academia, até chegar lá, eu ficava desanimada. Mas depois que eu tava lá, eu aquecia e pegava no tranco. Entendi. E esse era o problema, porque aí eu fazia um exercício ali pesado ou intenso, com alto impacto, depois era uma semana para me recuperar. Se você treinasse uma perna numa segunda-feira, você ficava a semana inteira sofrendo as consequências daquele treino. Isso, eu já voltava para casa, assim, pensando, nossa, eu não queria mais fazer nada hoje, só queria ficar deitada com as pernas para cima. Entendi. E isso é uma sensação que melhorava quando você parava e colocava os pés para cima, assim. E quando eu fazia a drenagem própria de lipedema. Isso, com a Ananka. A Ananka ela é uma especialista aqui de Umuarama, pessoal. Ela já trata lipedema muito tempo antes do lipedema ter CID. Então, ela tem muita experiência. Inclusive, ela fez o pós-operatório da Andrea. E eu e ela, a gente tem uma parceria bem legal aqui. As pacientes que vierem operar lipedema comigo, provavelmente vão ter o auxílio dela no pós-operatório, que eu acho que ela é super competente nesse quesito. E esses sintomas que a Andrea está dizendo, de peso, de dores neurogênicas, são sintomas muito comuns para quem sofre com essa condição. E você vê, mesmo a atividade física, em contraponto, piora a sensação. Tá, então aí isso foi piorando, 16, 18, já estava entrando na pré-pandemia, você já foi atrás de saber o que estava acontecendo. Alguma coisa de errado tinha. Você não sabia qual era o nome, e você começou a procurou o vascular em Maringá, e depois o outro profissional que te deu o nome de lipedema. E como é que se procedeu depois disso? Aí foi aquele susto, né? De não aceitar. Acho que não aceitar era a principal queixa. Antes de operar, eu fui na minha psicóloga, que me ajuda, e ela falou assim, você demorou, você foi muito relutante em aceitar. Porque por mais que eu aceitar, eu sei que é lipedema, eu já vi foto. Você sempre pensa, o não aceitar é assim, eu vou melhorar isso sozinha, eu vou conseguir. Certo. Sem ajuda. Eu não preciso operar. Entendi. Né? Eu vou reduzir isso com a minha alimentação e com a atividade física, e é possível. Porém, é muito desgastante. É um desgaste, assim, que chegou uma hora que eu joguei a toalha. Entendi. Eu falei, eu vou operar porque eu quero um caminho mais tranquilo para mim. E aí nós estamos falando já de 2023, 2024, já começou a procurar cirurgia, foi isso? Já. Eu comecei a pensar na cirurgia. Começou a procurar profissionais para te operarem. Isso. Qual era a sua expectativa com a cirurgia? Fala pra gente. Era não ter dor. Não ter dor. Claro, tem a parte estética, mas o primeiro momento era todo dia... Porque, vamos supor, eu tinha medo de médico, eu tinha medo de tomar remédio. Já tinha um trauma dessa situação. Então, a gente vê essas coisas de cirurgia na internet. A pessoa morreu para fazer uma lipo no joelho. Você tem medo? Eu tenho medo. Claro. Então, eu pensava assim, eu tô morrendo todo dia. Eu tô com muita dor, eu não tenho mais vontade de viver. Então, se eu morrer operando, pelo menos eu vou estar buscando uma alternativa para ficar bem. E isso, claro que é uma fala dramática, mas ela tem todo sentido. Porque, por exemplo, quando um paciente vai fazer uma cirurgia que ele precisa fazer, o paciente tem uma doença no fígado e tem que fazer um transplante hepático. Isso tem uma taxa de mortalidade extremamente alta, a cirurgia de transplante hepático, mas ele faz porque ele precisa fazer. Na cirurgia plástica, se você for quantificar, só um dado, a quantidade de cirurgias feitas por dia e a quantidade de complicações por ano é altamente baixo, na verdade. Nós fazemos mais de 3.000 cirurgias por dia no Brasil em cirurgias plásticas. Você escuta falar de fatalidade aí na mídia, que sai na grande mídia, 2, 4 ou 5 por ano. Então é claro que isso ganha muito a mídia, porque, nossa, não precisava fazer a cirurgia plástica, mas fez a cirurgia plástica e evoluiu com fatalidade. Mas aí o que você fala traz para mim uma visão interessante. Que nós, na cirurgia plástica, temos um ganho que não é tão quantitativo, não é tão palpável quanto o ganho de quem tem o câncer de fígado, que é o ganho psicológico. A dor da paciente não se aceitar, de acordar de manhã, se olhar no espelho, sentir dores, é uma dor que é muito difícil de quantificar aquela dor, mas ela existe. Não existe? Existe. Você sofria e te falou, tanto existe que para você falou assim, para mim não importa se eu morrer na cirurgia. Viver dessa maneira não é correto. Porque daí entra as complicações. Eu era nova. Claro. Eu fui obesa nova. Aí eu comecei a emagrecer, hoje eu tô com 32. Mas ali em meados, com 27 anos, eu já comecei a ter tendinite constante,
Bursite constante, porque é A esse inflamação. peso. Roxo nas pernas, Toda constante hora. também. Basta você comer uma coisinha a mais ou ter um tipo de aborrecimento, não precisa Época de bater. menstruação. Época de Período menstruação. também É. dá um inchaço, dá mais desânimo, dá mais canseira. É. As pernas ficam mais pesadas. E eu desenvolvi também artrite na coluna. E a tendinite virou tendinopatia. Então, assim, foram vários diagnósticos, assim, de dores Que foram se constantes. somando. Que eu falei assim, não, eu preciso pelo menos tentar melhorar isso. Quando você for consultar a primeira vez, lá em 2018, 2019, para agora, nós temos um entendimento um pouco mais amplo do que é lipedema. Por exemplo, a maior parte das pessoas já começa a ser, beleza, a paciente tem um acúmulo anormal de gordura nas pernas, ou nos braços, ou na parte inferior do abdômen. Isso está bem consolidado na população, tanto científica quanto leiga. Mas hoje o nosso entendimento é que esse acúmulo de gordura e essas fibroses geradas pelo acúmulo de gordura acometem não só a gordura, como também os tecidos de sustentação, que são os ligamentos, as articulações. Tanto é que a paciente tem lipedema tem uma tendência a ter geno valgo, então o joelho ele vira para dentro, ela tem uma associação com condromalácia, tem dor patelar. Tudo isso é por quê? Por causa da deposição de gordura que leva a fibrose de outros tecidos que não a gordura apenas, né? Então é uma doença muito mais ampla. E aí você tinha essa pretensão, claro, da parte estética, mas também da parte funcional. E isso é interessante porque, veja, a cirurgia de lipedema se chama cirurgia redutora de lipedema. Então, assim, eu acho que você lembra da primeira consulta que nós tivemos aqui, eu fui muito sincero com você, como eu sou sincero com todas as pacientes. Nós vamos melhorar a parte estética da sua perna, isso vai acontecer. Mas não é o foco principal da cirurgia. O foco principal da cirurgia é retirar esse tecido que está doente para que você tenha uma melhor qualidade de vida, né? E é claro que com isso nós adicionamos um número de tecnologias para poder melhorar a parte estética. É engraçado isso porque nós temos uma referência no lipedema, que é o Fábio Kamamoto de São Paulo, e ele conta uma história, eu fui num congresso, e ele contou uma história no congresso que foi o seguinte, ele estava dando uma palestra na França, e aí estava falando para as cirurgiãs e para os cirurgiões franceses sobre lipedema, porque ele eu acho que o cirurgião que trata mais tempo lipedema no Brasil. E aí ele fala assim, nossa, eu comentei que lá a gente usa o Renuvium, o Morpheus e tal, e uma cirurgiã plástica me parou no final da minha palestra e perguntou, mas por que vocês usam isso? Vocês já tiraram a gordura doente, acabou o tratamento. Aí ele teve que explicar que a paciente brasileira, ela sempre quer a parte estética. Ela não é como a europeia, que se sente muito bem com a perna. Outra diferença da paciente europeia é o seguinte, lá na Alemanha é um grande centro de tratamento de lipedema. Na Alemanha é comum eles fazerem lipos fracionados. Eu vou fazer aqui as coxas na parte da frente. Aí eu faço as coxas posteriores daqui 3, 4 meses. Aí eu faço a panturrilha depois. Mas por que isso funciona tão bem lá? Porque daí ela fraciona o tratamento ao longo do ano e ela vai ter que usar a malha o ano inteiro. Mas lá, como é um ambiente frio, isso vai bem. Agora, aqui nos trópicos, a paciente ficar com a malha o tempo inteiro é complicado. Muito bem, dito isso, eu acho que é importante estar essas informações do pessoal, né, Andréia? Eu quero perguntar assim, como é que foi a sua recuperação no pós-operatório? Como é que você achou que foi a cirurgia, assim, para você, a sua experiência? Foi muito boa. Eu só tive um período ruim, que foi a segunda semana. E foi o que me assustou, porque a primeira semana foi muito bem. Eu saí do hospital bem, eu não tive nenhum momento queda de pressão, fraqueza. É importante falar a parte do cirurgião, porque eu pesquisei antes de escolher o cirurgião. Escolhi você e não me arrependo. Pesquisei outros também que eram bons, igual eu fui no Instituto do Dr. Fábio, não consultei com ele, né, mas ele tem uma equipe. Eles têm uma linha um pouquinho diferente, que eles não trabalham com a enxertia, né? Uhum. Fui em Maringá também. E assim, então, o entendimento que eu tive, você faz o Nurupuran, o ferro? Faço. Então, foi uma coisa que eu acho que também ajudou muito, porque eu estou estudando nutrição, eu sei mais ou menos um pouco dessa parte, né? Que é ferro, mais biodisponível. Exatamente. Então, eu me senti tranquila, saí bem do pós. A primeira semana eu só desinchei, então foi muito bem. E aí, na segunda semana, veio o baque, assim, né? Que foi a fibrose. E aí, eu não esperava também. A fisioterapeuta já estava meio, cuidado, vamos devagar, não se anima tanto. E eu, não, mas eu tô super bem, super bem. Ela, não, vamos devagar. E aí, quando veio a fibrose, apesar do pós assustar para muita gente, porque é aberto, né? Isso é uma coisa importante de falar. É um pós-operatório sujo.
Os aportes, os portais por onde a gente entra para fazer a lipoaspiração, eles não são fechados durante a cirurgia. Exato. Então, toda vez no pós-operatório que você ia fazer uma ordenha, ou seja, ia fazer aquela drenagem, saía bastante líquido pelos buraquinhos da lipoaspiração. E é assim pela semana inteira no pós-operatório. E que bom que é assim. E, na verdade, você teve sintomas quando eles fecharam. Repara isso? Uhum. E pra mim era prazeroso ver. Tem gente que não gosta, eu gostava de ver, porque também dava o alívio. Cada vez que tinha uma ordenha, era um alívio muito bom, assim, menos peso na perna, né? Entendi. Do pós. Porque daí no pós, como eu tirei excesso de pele, eu tava cortada, fora da minha virilha. E essas ordenhas, elas aliviavam muito. Aí a segunda semana veio a fibrose e fechou. Né? Então, aí a perna ficou rígida, a fibrose... Dificuldade de movimento, aquele acúmulo de líquido e tal. Aí inchou novamente, eu não tava esperando por isso. E a perna que já estava quase boa, foi a perna que começou a ter esse inchaço, ter mais fibrose. Mas também foi remediada ali, a gente tratou com as medidas medicamentosas cabíveis, isso. Eu acho que durou uma semana, né? E já voltou para os trilhos depois. E estamos voltando para a recuperação novamente, os estímulos que... Isso, hoje nós estamos com 45 dias de pós-operatório. Isso, mais ou menos isso. E aí vem aqui a pergunta derradeira. Se você fosse comparar suas pernas no pré-operatório e hoje com 45 dias, vamos falar dos sintomas que atrapalhavam a sua vida. O que melhorou? É difícil falar isso hoje, eu acho, porque eu ainda estou em recuperação. Certo. E como é uma cirurgia que ela descola muito a pele, essa sensação da pele estar descolada é uma sensação que eu tinha antes, porque eu já tinha a flacidez. Certo. E agora eu tenho ela um pouco, só que eu não tenho dor. Eu não tenho a dor da gordura, porque era uma dor que me limitava, era uma dor que eu não tinha vontade de levantar. Hoje a dor que eu tenho, a hora que eu vou levantar é assim, tá solto, mas daí eu coloco a calça de compressão, já melhora. Já melhora bastante, e aí eu consigo fazer todas as atividades do dia. Você já voltou para atividade física? Todas. E aquela sensação de você treinar na segunda-feira e ficar a semana inteira ruim? Não existe mais. Não existe mais, com 45 dias. Eu treino segunda, terça, quarta, e hoje eu vim aqui de manhã, mas provavelmente à tarde eu vou conseguir treinar porque eu não tô com dor. Entendi. Então, e vamos deixar bem claro para o pessoal que vai ver esse vídeo que é um processo. Nós estamos muito no começo do processo. Uhum. E às vezes as pacientes entendem que uma cirurgia de pernas é igual uma cirurgia de contorno corporal. Uma lipoaspiração das pernas não tem nada a ver com a cirurgia de contorno corporal. Ela tem propriedades muito particulares e tem que ser seguida dessa maneira. Muito legal. Eu queria que você dissesse algumas palavras para as meninas que sofrem de lipedema e que não são poucas, né? No Brasil nós temos milhões de mulheres que sofrem de lipedema. Uma palavra de esperança para elas, da sua experiência. A minha experiência ela é atrelada a lipedema com obesidade, então talvez não seja igual para todo mundo, não é, né? É uma pessoa magra só com lipedema, talvez ela vai ter até um resultado melhor, vamos assim dizer. Mas o tratamento ele melhora muito, a cirurgia redutora ela ajuda, ela não é definitiva, ela não é um milagre, não vai ficar bom, né? Se o paciente não se cuidar. Hoje eu tenho muito cuidado com a minha alimentação. Eu procurei me preparar muito bem também para ter um cuidado do pós, que é muito importante, que eu já tinha feito uma outra cirurgia antes e eu não tive esse cuidado com o pós. Então, dessa vez eu me senti muito segura de você ter uma pessoa ali que sabe, igual quando eu tive a fibrose, o doutor estava perto, eu operei aqui um arama, então esse conforto de qualquer coisinha já... Ter um contato rápido, né? Isso. Estar em um lugar que vai te dar segurança, com um profissional que tem experiência para fazer isso, né? E psicológico também, acho que é muito importante. E ter um cuidado com a alimentação, porque se não cuidar... a gordura que foi tirada, ela não volta, né, doutor? Mas o seu corpo tem todo um resto de gordura espalhado que vão aumentar e poder... também trazer de novo. Por exemplo, eu tenho lipedema ainda nos braços. É uma coisa que talvez no futuro eu venha mexer. Porque não tenho só numa região, né? Então, não dá pra pensar que eu vou fazer cirurgia e vai ser... E acabou por ali. Não é assim. Mas, a sua parte também é importante no processo. Mas que a cirurgia alivia e ela traz uma qualidade de vida... Eu tô com 45 dias, é pouco pra dizer, talvez. Mas hoje eu tenho muito mais qualidade de vida do que 45 dias atrás. E isso pra mim já é muito bom. E imagina eu escutar isso. Nossa, eu fico muito feliz. E dizer para vocês que assistiram esse podcast, que viram os cortes e que se identificam, que procurem um profissional bem informado e que possa cuidar de vocês, porque vocês não precisam conviver com isso. Não precisa sofrer. Não é isso, André? Não, dá para melhorar.
É isso aí. Muito obrigada.